Se você, assim como eu, sempre foi apaixonado, sempre gostou de universos mágicos, parecidos ali com Harry Potter, com O Senhor dos Anéis e alguma coisa nesse sentido, eu tenho certeza que você vai gostar do livro que eu vou falar hoje, que é uma criação de uma escola de magia 100% brasileira, onde a gente vai pegar ali a fauna, a flora, o folclore nacional e trazer dentro de personagens complexos e, claro, uma narrativa muito instigante, cheia de surpresas, cheia de magia e cheia de conflitos ali entre os humanos e os bruxos e várias outras coisas. Então, se você gosta de coisas assim, você tem que conhecer o livro que a gente vai falar hoje, A Brigada dos Amaldiçoados. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente vai conversar sobre diversos assuntos, falando sobre escrita, sobre livros, sobre conhecimentos de várias áreas, né, dentro disso. E aqui eu trago um pouco das resenhas dos livros que eu leio e trago aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre essas obras maravilhosas. Então, neste momento, a gente vai começar a falar sobre alguns livros, mas antes de mais nada, eu quero te lembrar uma coisa. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque a gente sempre tem vídeos aqui todas as semanas, eu trazendo algum livro ou alguma resenha, alguma informação importante aqui para quem gosta de literatura. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Primeiramente, vamos lá, né? O livro do qual a gente vai falar é este daqui, tá? Brigada dos Amaldiçoados. Esse aqui é o primeiro livro da Vanessa Godoy, que ela construiu junto com o autor Albert Vaz, onde ela nos apresenta aqui o universo Badil, né, o universo mágico do Badil, onde ela começa a nos demonstrar de maneira muito clara como que funciona essa escola de magia, né? Ela começa a nos mostrar que aos 11 anos, as crianças que atingem os 11 anos de idade são chamadas, recebem as cartas, e nessas cartas está convidando para eles ir para essa escola de magia, né? E nessa escola de magia eles terão aí 7 anos pela frente de estudos para que eles possam estar formados e depois seguir uma carreira em algum momento, né? E dentro dessa trama, né, principalmente dentro desse livro aqui, né, do A Brigada dos Amaldiçoados, a gente acompanha a história do Hector Sayão, né, que é um personagem que desde a infância sofre bastante por conta que o pai dele é um dos bruxos das trevas, a mãe dele também é, mas a mãe dele acaba sendo mais tranquila e mais amorosa com ele todas as vezes que o pai não está perto. Então, nessa trama, a gente vai acompanhando primeiro uma infância bem conturbada ali, né, do Hector Sayão, mas a gente acompanha também a vivência dele com os seus avós, né? Quando ele passa a morar com seus avós, as mudanças que ele tem, que é quando ele é chamado para essa escola de magia, onde a gente acompanha os 7 anos ali do Hector dentro da escola, né? A gente acompanha os seus romances, acompanha as dificuldades, acompanha ali também ele se enturmando com pessoas diferentes, né? E ali dentro dessa escola, tem a mesma classificação de casas, né? E ele ficou na Casa das Serpentes. O Hector acaba ficando na Casa das Serpentes e neste momento, quando ele é colocado, ele não conhece nada e a gente vai aprendendo junto com ele como são as divisões de cada casa, o que cada casa significa, né? E dentro da trama, de modo geral, a gente vai aprendendo bastante sobre vários assuntos, mas é uma trama bem completa, né? Com cheia de camadas, cheia de outras coisas e bastante magia, bastante folclore nosso, de fato, né? A gente tem a presença ali em em alguns momentos da mula sem cabeça, do curupira aparecendo dentro dessa história. Então é algo muito interessante. Além de que dentro desse livro a gente tem algumas coisas que nos lembram, de certo modo, de coisas do Egito, tem algumas coisas que nos lembram ali de outras regiões que são utilizadas dentro desse livro para um mistério que tem ali e alguns conhecimentos, né? Então a gente acompanha um livro cheio de muitas camadas, cheio de muita intensidade, muitos plot twists ali, onde a gente acaba se impressionando em muitos momentos, mas é um excelente livro para quem quer conhecer um pouco mais dessa escola de magia brasileira
para realmente entender como que funciona e conhecer também um pouco mais sobre a criação da Vanessa Godoy junto com Albert Weiss. É excelente esse livro. Então, eu indico que você faça a leitura dele. E se você gostou dessa coisa, dessas informações do livro em si, tenho certeza que você vai gostar de ler esse livro também. Agora, preciso te falar um pouco mais sobre os autores, né? Primeiro, a gente tem a Vanessa Godoy, que ela é a criadora do universo do Badiou, né, onde se passa essa história, e ela já conquistou muitos leitores, né, com a Escola de Magia e Bruxaria do Brasil. Ela expandiu esse universo além dos livros, né, além do universo com as revistas, com jornais ali que ela tem. Ela também expandiu isso para uma escola, de fato, onde você consegue presenciar ali uma imersão nos anos dessa escola de magia brasileira, onde você basicamente está como personagem nessa temporada, nessa escola de magia e bruxaria brasileira. Então, você tem uma experiência muito mais imersiva ali naquele momento, tendo varinhas, participando das aulas e várias outras coisas, que é muito interessante. Então, ela expandiu esse universo dela de magia para essa nova perspectiva de você estar ali atuando como se fossem os personagens, e aí você pode escolher o ano e aí você paga. Isso você consegue encontrar ali no site dela, da Escola de Magia e Bruxaria Brasileira, que é a EBM, né? Então, você consegue ajudar e realmente estar mais presente nesse momento. Sobre o autor, o Albert Vaz, né, que foi o coautor, né, principalmente desse início dessa série, né, ele traz à tona uma narrativa que é repleta de elementos nacionais e conflitos morais, né? Então, os dois juntos ali, os dois autores conseguiram construir algo que vai além dos livros, né, e cria um universo e um ecossistema de fãs cheio de conteúdos. Então é muito interessante essa criação que eles fizeram. Durante toda a leitura do livro, né, eu confesso que eu senti uma certa nostalgia com a representação ali, principalmente da separação de 4 casas, né, que me lembrou um pouquinho de quando eu comecei a ver, né, os filmes do Harry Potter, as casas, as cores e tudo mais, e acabaram me lembrando. Também a questão da competição pelas taças da casa me lembrou um pouco disso, mas eu percebi que ao longo, né, da leitura do livro eu fui percebendo que existem muitas diferenças, né, e que os autores conseguiram criar algo único, né, com a personalidade própria, e a inserção do folclore brasileiro é realmente algo que vai trazer um charme um pouco mais especial para essa história que a gente vai acompanhando, né? Então, ela traz uma identidade muito mais forte aqui do Brasil, de fato. E a leitura, ela é muito tranquila de estar lendo, ela nos faz querer continuar lendo, principalmente quando ali eles começam a falar sobre as profecias, principalmente ali quando eles começam a falar sobre as profecias, as traições, a ilusão, a magia e os personagens que fazem a gente se questionar o tempo todo o que é que está acontecendo. E eu fiquei realmente muito impactado, principalmente com as reviravoltas que aconteceram no final, e algumas me pegaram realmente de surpresa quanto aos acontecimentos. Mas é uma leitura muito emocionante, muito cativante para todas as pessoas. Já pensando aqui um pouco mais como autor, eu admirei bastante como a autora conseguiu estruturar essa narrativa na apresentação do protagonista no presente, e aos poucos ela ir revelando ali um pouco do seu passado, relembrando alguns traumas, como se naquele momento ele estivesse lembrando o personagem de fato. A construção do conflito que acontece ali entre os sangue puros e entre os mestiços é bem completa, né, sem muitos furos, sem nada assim, e a jornada do Hector acaba sendo bem intensa em muitos momentos, né, e a vivência escolar ali poderia ser um pouquinho mais explorada, na minha visão, mas eu entendo porque não foi tão explorada, porque o objetivo não era a vivência escolar, mas sim a trama que ocorre junto a essa vivência escolar que acontece. E essa trama principal realmente ajuda a gente a continuar na leitura, querendo entender
o que é que está acontecendo. Então a autora soube prender o leitor com os capítulos sendo não tão grandes, né, mas sendo de certa maneira curtos e com diálogos bem afiados e plot twists ali bem dosados, né? Então ela soube o momento correto de usar cada uma dessas coisas e isso me impressionou bastante, me impactou muito na narrativa, na construção que a autora utilizou dentro desse livro, desse universo que ela criou aqui. Agora, para a gente poder fechar aqui o nosso vídeo, né? O livro Brigada dos Amaldiçoados aqui é uma leitura obrigatória para aqueles fãs de fantasia que buscam algo mais familiar, né? Algo como a magia, com uma fantasia ali, com um sabor brasileiro, com algo brasileiro mesmo, né? E a trama é realmente algo maduro, cheio de camadas. O Hector, né, que é o protagonista dessa história, ele é complexo e ele acaba errando muito, ele ama, ele sofre e nos faz torcer por ele em muitos momentos, mesmo que quando as coisas parecem estar indo no caminho errado, a gente tenta torcer para que ele realmente siga um caminho que é o que a gente gostaria num personagem principal, né? Então a gente fica nessa torcida o tempo inteiro. E o final realmente do livro fica um gostinho da gente entender o que acontece, né? O que acontece depois de todos esses acontecimentos, de todos os plot twists, as coisas tendo se complicado, o prenúncio de uma guerra, como é que vai acontecer? Então, tudo isso a gente fica se questionando e esperando o que vai acontecer no próximo. Né? O que vai acontecer nessa nova chamada, nesse novo livro. Então, ele nos traz muito essa impressão. E, com toda certeza, mais uma vez, se você gosta de fantasia, de ficção, com toda certeza você vai gostar desse livro aqui, com a presença da fauna brasileira, de coisas brasileiras, 100% brasileiras, presentes em uma história. Além de tudo isso, quero lembrar para vocês, se você ainda não está inscrito no canal, tá? Faça a sua inscrição, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para que você receba as notificações dos vídeos e curta esse vídeo se você ainda não tiver curtido. Mas, se você também já leu esse livro, né, Brigada dos Amaldiçoados, ou já conhece a escrita da Vanessa Godoy, ou já foi até mesmo na escola ver como é que é, nos conta aqui como é que foi a sua experiência, nos conta aqui o que você achou desse universo do Badil que ela criou para todos nós. Então, vamos interagir aqui nos comentários e caso você queira comprar o livro, vai estar aqui na descrição aqui embaixo, tá? Agradeço muito pela sua atenção e nós vamos ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.